falar um pouquinho sobre a sua chegada em 75 a Palmares? Eu cheguei em outubro de 1975, da Itália direto para Palmares. No aeroporto estava Dom Acácio me esperando, alguns padres, alguns amigos, já foi uma surpresa, quando eu cheguei lá em Recife, ver esse padre, mas sobretudo a surpresa foi ver este mundo diferente que eu não conhecia, nunca eu não conhecia quase nada do Brasil, eu vim para morar com Dom Acácio e dois padres que eu nunca tinha visto, não conhecia, foi tudo uma novidade. Eu do Brasil conhecia só duas coisas, Pelé e Dom Helder Câmara, que já tinha ouvido falar, mas o resto não conhecia nada. Quando chegou aqui em Palmares, a primeira impressão é de um caos. É porque era muita gente pela rua, crianças, mulheres e feirantes. Era algo que eu não podia imaginar. E depois eu fiquei na casa com o Dom Acácio e fui me acostumando aos poucos. Eu fui aprendendo a língua aqui. Eu aprendi a língua, a falar português com os meninos de rua, porque eu sempre fiquei no meio do povo, nunca fiquei isolado. Morava lá em cima, onde morava Dom Acácio, eu fui morar lá, mas eu vivia muito aqui, na Catedral, e comecei a trabalhar já na Catedral. Oi, João Paulo. Comigo estava um outro padre italiano que tinha chegado no mesmo dia, Padre Vito Miracapello, que depois tem uma história muito interessante para contar. Mas agora não é sobre ele que quero explicar. Aqui então, o primeiro período foi no mês de novembro, mês de dezembro, para me adaptar, para me situar. Eu estava assim, sem saber de nada, mas toda a região cheia de cana-de-açúcar. Então eu via os canaviais, via o povo que ia trabalhar, cortar cana. Era um mundo totalmente diferente. Depois, o cheiro da cana, o cheiro do melaço, era algo que me impressionava. Então eu passei esses 2 meses, novembro e dezembro daquele ano, tentando descobrir onde estava. Mas foi bom. Fui conhecendo e depois esperei que Dom Acácio me desse um destino para trabalhar, onde ia trabalhar. Então, Padre Vito Miracapello foi enviado para Ribeirão e eu fiquei aqui. E trabalhei sempre como padre na Catedral de Nossa Senhora da Conceição. E aqui eu me adaptei ao Brasil, aliás, aprendi a ser brasileiro. Foi então uma época muito interessante para conhecer, para me adaptar, para aprender a gostar. Porque você chega numa terra que nunca viu nada, não conhece o estilo, a cultura, etc. E eu me adaptei facilmente e trabalhei depois por 16 anos, sempre morando aqui em Palmares, morando com Dom Acácio. Qual a importância de Palmares para a sua vida? Olha, Palmares me transformou. Eu era um padre da Itália, jovem, né? E com outras situações, outra cultura, outra língua, tudo. E Palmares me acolheu e eu acolhi Palmares. Palmares está no meu coração até hoje, né? E aprendi a amar este estilo de vida que antes não conhecia. A ser um pouco mais solto, mais livre, que antes eu era muito, como dizer, muito arrumado lá na Itália, né? Padre tinha que andar sempre arrumado e tudo. Aqui comecei a ficar mais livre, né? Mas eu gostei
porque eu vi logo que Palmares tinha muita cultura, muitas pessoas boas, muitas pessoas que me aceitaram logo. E eu fui aceitando este povo, este jeito de ser, estas novidades. Isso me agradou muito, porque eu a partir daí mudei também, poderia dizer, mudou também até a minha personalidade. De fato, quando eu escrevia para a Itália, para a minha família, eu sempre dizia, eu não sei o que contar para vocês, porque vocês não vão entender. Eu estou aqui neste mundo novo, este mundo novo está me absorvendo, me está, digamos, me está dando muitas oportunidades de aprender nova história, novo jeito de ser, e eu estou bem. Eu sempre escrevi à minha família que eu estava bem e que tinha encontrado o meu caminho para ser um bom padre. Tem saudade de Palmares? Não, saudade para mim é algo bom, mas eu não é que quando digo estou com saudade, estou apegado ao Palmares, não estou, como não estou apegado às outras cidades onde trabalhei, Pesqueira, Caruaru, né? Eu não estou apegado assim, que não consigo mais viver sem ele, não, eu consigo viver, e em Palmares eu conheci muitas pessoas, né? E foi aí estas amizades, eu renovo quando os encontro, mas eu agora venho um pouco para Palmares, porque não tenho possibilidade, tenho outras atividades, mas estou bem aqui. Me fala um pouquinho da tua vida antes de vir para Palmares. Olha, antes de vir para Palmares eu estava na Itália. Eu nasci lá, perto de Turim, uma cidade grande da Itália, e lá estudei. A minha família é de lá. Meu pai morreu quando eu tinha 8 anos e nós ficamos 6 irmãos com a mãe nossa que cuidava de todos. Mas Deus é bom, nos ajudou, eu entrei no seminário, estudei, me tornei padre lá na Itália e comecei a trabalhar lá na Itália. Depois, dos anos 70, eu fui ordenado padre em 1968. Depois dos anos 70, eu comecei a pensar sobre a possibilidade de partir para alguns lugares onde não tinham padres, não tinha então mais necessidade, e o bispo de lá me mandou para Palmares. E eu cheguei aqui, em Palmares, em 1975. Foi a primeira cidade, né? Foi a primeira cidade que eu conheci. Naturalmente, depois de Recife, no aeroporto, que eu contemplei os altos coqueiros lá de Pernambuco, de Olinda, e depois vim logo para cá e morei aqui 16 anos, junto na casa de Dom Acácio. Como era Palmares e as pessoas quando o senhor chegou aqui? Naturalmente eu fiquei muito, assim, maravilhado da situação que eu vi, porque eu vinha de uma região rica, digamos assim, da Itália, o norte da Itália. Turim é uma cidade rica. Eu vim aqui, me chamou toda a atenção a multidão de pessoas, jovens, crianças, pobres, cortadores de cana aqui. E a cidade era como uma grande feira. Depois, mais adiante, eu fui ao Caruaru, mas a feira de Caruaru é organizada. Naquele tempo eu tinha a impressão que nada estava organizado. Era uma cidade, assim, que tinha autoridade, que tinha organização, é claro, mas a feira, tudo os produtos que o povo vinha vender, era espalhado também no chão, por aí. E ao redor da catedral eu lembro que tinha
ainda feiras, várias feiras. Depois tinha feira no domingo, isso me chamou a atenção. Por que no domingo? Porque domingo deveria ser pelo menos um dia de repouso, um dia para quem é cristão, que vai para a igreja, mas aí era tudo misturado. E sendo que a catedral estava no centro da feira, e então o problema chamava mais atenção. Depois, então, foram o Luiz Portela, quando chegou como prefeito. Ele já tinha sido prefeito antes, mas depois foi exilado. Quando voltou, então, Luiz Portela começou a organizar a região, a cidade, organizar a feira, e de fato depois transferiu a feira. Mas eu, quando cheguei aqui, comecei a visitar os engenhos, muitos engenhos eu visitei, além de Cerro Azul, além de Pirangi, e outros lugares, Santo Antônio das Trempes, fui em todos estes lugares para começar a celebrar. E passei 16 anos na convivência com Dom Acácio, que era um mestre que nos ajudava, nos ensinava e nos corrigia também quando eu usava palavras que não eram muito boas para repetir, porque as crianças na rua ensinavam todas estas coisas. Eu não sabia falar português, aprendi e mandou a Acácio em casa me corrigia. Mas foi muito boa esta convivência com Acácio, com o padre Norberto e com um outro padre, Reinaldo, que foi nomeado bispo também, antes de mim, foi nomeado bispo lá no Maranhão. Falando em Luiz Portela, qual a sua impressão sobre Luiz Portela de Carvalho? Bem, poderia logo dizer, para mim foi um grande prefeito. Naturalmente ele tinha também os seus defeitos, as suas ideias, né? Mas ele foi um prefeito que olhou para o conjunto da cidade, não olhava e não dava assim propinas ou dinheiro para todo mundo que ia, porque aqui tinha muitos pobres, muita gente que vinha pedir ajuda, mas ele não se interessava desta parte. Não é que não se interessasse dos pobres, se interessava dos pobres, mas de uma forma mais aberta, de uma forma mais justa, porque ele se interessava da comunidade, dos bairros, da feira. E era um relacionamento muito bom conosco. Eu sabia que Dom Acácio também era muito ligado a ele, e então, no período que ele foi prefeito, nós tivemos um ótimo relacionamento. Ele ajudou a cidade a crescer, porque este era o seu objetivo, não cuidar de um ou de outro ou dar favores aos mais ricos, aos amigos dele, aos do partido dele. Ele era um homem que se dedicava a todos e procurava o bem da comunidade, o bem da cidade. E Palmares cresceu com a presença dele. Ele te pedia conselhos em algumas decisões? Olha, ele tinha tudo claro o que ele queria fazer. Ele transmitia para nós, para Dom Acácio sobretudo. Eu era ainda um padre jovem que não tinha todo o conhecimento da cidade e da região. Dom Acácio tinha uma visão maior, mas ele partilhava as decisões que estava tomando e levava para frente. Mas eu lembro que fez uma campanha para ser eleito, muito simples, muito pobre. E ele tinha um fascínio especial para com o povo. Ele dizia: hoje vou a Santo Onofre, hoje à noite vou para Santa Rosa. E o povo simplesmente corria atrás dele para ouvi-lo, porque ele tinha um planejamento já bem definido sobre a cidade e transmitia, e isso dava segurança ao povo, por isso o povo o seguia. A gente vê principalmente naquela inauguração do mercado, o povo humilde, os mais humildes,
sempre muito felizes e esperançosos. Né? Isso é verdade, porque ele olhava para as necessidades das camadas mais simples, mais pobres. Então, não era um ou outro que era favorecido por ele, mas todos, todo o bairro, toda a comunidade, os mais pobres. Então, ele sabia o que o povo necessitava e ele estava pronto para realizar estas suas intuições. Quando Luiz Portela chegou do exílio, veio para cá e começou a se preparar para uma próxima candidatura, eu fiquei olhando, conhecendo, escutando as suas palavras, e me deu logo a impressão de um homem firme, um homem que sabia o que queria, sabia onde devia chegar, tinha condições, né, de colocar em ordem muitas coisas da cidade. O senhor tem um livro intitulado Viver é Mudar. Sim. Viver é mudar. Por quê? Porque a gente não pode sempre repetir as mesmas coisas todos os dias, todos os anos, a vida toda. Eu mudei muitas vezes na minha vida, porque quando eu era criança, filho de camponês, e meu pai morreu, não tinha mais condições de morar lá no campo. Então fomos morar na cidade com minha mãe e os meus irmãos. Aí depois entrei no seminário, tudo muda, me tornei padre. Tudo muda, eu devia estar atento às novas necessidades, às novas urgências que me interpelavam. Depois vim para o Brasil. Eu tive que mudar muito. Quando eu cheguei aqui, mudar a minha maneira de pensar, mudar o meu estilo de vida. E assim foi. Passei 16 anos aqui em Palmares, foram anos extraordinários porque eu me deixei envolver nesta nova realidade. Depois, em 91, eu fui nomeado bispo de Pesqueira. A situação é muito diferente, Pesqueira, daqui. A Pesqueira é uma região onde tem muitos sítios, tem muita agricultura, etc. Essa é a primeira realidade. Mas depois eu era bispo, não era mais padre, trabalhava junto com o bispo, mas era o bispo, era o responsável. Tive que mudar o meu estilo. Depois me transferiram para Pesqueira, para Caruaru. Então, Caruaru é uma cidade grande, muito maior do que todas estas, Pesqueira, Palmares, toda a região. E é uma cidade dinâmica, é uma cidade de comércio, é uma cidade de feiras, é uma cidade de festas. Aí me adaptei, e fui aprendendo. Eu sempre digo, em Palmares aprendi a ser brasileiro. Em Pesqueira eu aprendi a ser bispo. Em Caruaru aprendi a ser bispo nordestino. E foi aí a minha vida. Então, sempre mudei, porque quem quer se apegar às coisas do passado, é bom lembrar a cultura, a história, sim, mas não é para se estar com saudade. Naquele tempo era assim, agora é tudo diferente. É claro que é diferente, mas veja também as coisas boas que tem nas diferenças de hoje. Hoje você viveria na sua casa sem geladeira, hoje você consegue viver sem celular e tantas outras coisas, só para fazer dois exemplos. Mas, então a gente tem que se adaptar sem ser escravo, nem do celular, nem dos eletrodomésticos, da televisão. Tudo serve porque Deus criou as coisas boas e nós devemos descobrir essas coisas boas e avançar, melhorar. E quando descobri este título, eu vi também que o sábio é valorizar as coisas que você usou ao longo da sua história, mas depois mudar para poder melhorar. A vida é mudar, porque a vida é melhorar, a vida é avançar. Nós não podemos parar perante os acontecimentos, porque não são mais do gosto daquele tempo. Viver é mudar. Continue mudando e você vai
viver bem a sua vida. Agora me fala um pouquinho do teu livro, é uma autobiografia. Sim, quando começou a pandemia, Covid-19, nós não podíamos fazer muitas coisas, tinha que ficar em casa. E eu perguntei ao meu amigo bispo, o que devo fazer agora? Eu já estava aposentado, emérito, e tinha a pandemia, não podia mais visitar as famílias, etc, etc. Aí este meu amigo disse, escreva um livro. Eu comecei a pensar, escrevi o livro. É um livro que lancei depois no ano de 22, e é um livro que conta a minha história, desde a minha infância lá na Itália, minha escola, preparação para o seminário, para o sacerdócio, depois o primeiro trabalho que foi lá numa paróquia na Itália. Depois conto um pouco a história da minha vinda para o Brasil e conto aquilo que eu fiz, Palmares, Pesqueira, Caruaru. E desde 2019 eu sou emérito, quer dizer, estou aposentado. Continuo trabalhando como bispo, que me chamam em muitos lugares, mas não sou mais responsável por uma diocese. No meu livro eu falo também dos meus encontros com o Papa. O primeiro Papa que eu vi pessoalmente, ouvi a sua palavra ao vivo, foi com Paulo VI, agora santo. Depois veio João Paulo II, santo também. Eu encontrei aqui no Brasil quando ele veio em Natal. Depois eu encontrei também o Papa Bento XVI. Tivemos visitas, né, que o bispo a cada 5 anos tem que fazer um relatório ao Papa, né, de tudo aquilo que está fazendo. E agora, Papa Francisco. Então, foram momentos muito agradáveis, né, momentos de muita luz para mim, para o meu trabalho, para a minha missão. Depois encontrei também outras personalidades, né? Por exemplo, Dom Helder Câmara, aqui, que era arcebispo de Olinda e Recife, né? Um grande pregador, um grande evangelizador, sobretudo um grande sonhador de coisas boas. Por exemplo, foi ele que lançou a campanha 2000 anos sem miséria. E lá vai. Depois encontrei Chiara Lubich, fundadora do Movimento dos Focolares, né? E, sobretudo, continuo sempre tendo contato com muitos bispos do Brasil. Eu tenho poucos contatos com a Itália, só com a minha família, mas aqui no Brasil tenho muitos contatos. Trabalhei na CNBB, trabalhei com a juventude no Brasil. Recebemos o Papa em 2013, quando ele veio ao Rio de Janeiro para a Jornada Mundial da Juventude. Enfim, a minha vida sempre foi dinâmica, a minha vida foi sempre alegre também. Eu, quando me tornei bispo, escolhi um lema de bispo que é alegres na esperança. Eu quero sempre transmitir esta alegria, esta esperança, porque sem alegria, sem esperança não se vive, né? O Papa Francisco, agora, nas semanas atrasadas, lançou a sua autobiografia, que tem como título Esperança. E ele nos convida a ser homens e mulheres de esperança, de vida nova. Homens e mulheres que sabem que mudar não é perder o passado. Mudar é melhorar. Mudar é avançar. Mudar é viver melhor, sem saudosismos inúteis. Tem muita gente hoje em dia que quer voltar a atitudes do passado. Está errado. O mundo mudou. O mundo é este em que nós vivemos. E também neste mundo nós podemos pregar o Evangelho, nós podemos falar de Jesus, que nos anima, nos dá força na nossa caminhada. Tem pessoas até que quando, por esse saudosismo, até ficam doentes, depressivos. Sim. Tem muita gente que perdeu o bonde da história. Quer viver no passado. Não dá mais para viver no passado. Tem que saber usar bem
das oportunidades que aparecem nos dias de hoje e mostrar também o positivo, ser otimistas. Não se pode ser pessimista dizendo que tudo vai mal. Não é verdade que tudo vai mal. Tem muitas coisas boas no mundo de hoje, na nossa sociedade. Aqui no Nordeste tem coisas boas que vale a pena sempre acolher e viver com esperança. No período que o senhor esteve em Palmares, algum acontecimento histórico que marcou alguma coisa? Bem, bora. Eu lembro quando no início de setembro, outubro, havia sempre o início da moagem, e era um período muito tenso, porque havia também greves, dissídio coletivo, porque os cortadores de cana queriam que melhorassem as condições econômicas deles e as casas também. Então foram sempre momentos complicados, e aí Dom Acácio participou muito a favor dos cortadores de cana. Eu também fiquei envolvido, mas era uma greve justa para transformar um pouco a situação, mudar essa situação de dependência, de escravidão quase, né? E depois, de vez em quando, se falava sempre da possibilidade de abrir novas culturas, não só a monocultura da cana, mas abrir espaço para outras, mas não se avançou muito desde aquele tempo. É uma história muito interessante, que nos ajuda a refletir sobre a realidade desta nossa região. Bom, eu cheguei da Itália em 75 junto com o padre Vito Miracapillo. Depois eu fiquei trabalhando aqui em Palmares e padre Vito Miracapillo foi enviado por Dom Acácio a trabalhar na paróquia de Ribeirão. Em 1980 aconteceu um fato assim, pelo menos esquisito, né? O prefeito da cidade manda uma carta ao padre dando como ordem para celebrar missa no dia 7 de setembro lá no palanque da prefeitura, o palanque onde passavam o desfile do dia 7. E o padre respondeu: quem marca a missa é o padre. Nós já marcamos para a noite aqui na Matriz. O prefeito não gostou da resposta, e aí disseram então, o padre estrangeiro, foi noticiado nos jornais. O padre estrangeiro não quer celebrar a missa da pátria. Não era verdade, porque o padre celebrou. Mas havia já uma certa dificuldade, porque o padre estava, conforme as orientações de Dom Acácio, né, estava orientando os camponeses, os cortadores de cana, para não se deixar enganar por outros de Recife que queriam comprar terreno em Ribeirão. Né? E assim expulsavam os trabalhadores. Aí começou a guerra. O padre foi ameaçado, teve um processo, inclusive eu participei deste processo na Polícia Federal em Recife. Eu não podia falar, porém passei lá junto com um advogado para escutar tudo. E o policial da Polícia Federal, quando terminou toda a conversa, todas as investigações, o padre foi enviado para uma sala para colocar as impressões digitais. Aí o policial nos disse: eu
gostei da atuação deste padre, mas eu tenho a impressão que ele vai ser expulso do Brasil, porque se ele não for expulso, sou eu que vou perder o trabalho. Isso foi em 1980. Então, o processo foi à frente e o presidente da República decretou a expulsão do padre. E ainda tentamos vários contatos com advogados, com políticos, mas não teve jeito. Ele foi mandado embora. E nós o acompanhamos em todos os momentos mais difíceis, porque, graças a Deus, Dom Acácio deu todo o apoio com muita firmeza. Os bispos da região também deram apoio, mas era um decreto do presidente da República, se não estou errado, naquela época era Figueiredo. Aí ele voltou para Itália, ele era italiano como eu. Inclusive teve um dia que nós fomos lá para celebrar uma missa de solidariedade para com o padre. Estava Dom Acácio, estávamos nós, padres, e nesta missa houve momentos de muita tensão, porque os donos de engenho, não sei quem era, se era mesmo eles ou os donos das usinas, cortaram todos os fios elétricos, não tinha mais energia na igreja de Ribeirão. Depois tem que lembrar um caso muito interessante, que foi a conclusão de todo este momento de tensão. Alguns meses depois, numa noite do mês de maio, a igreja de Ribeirão, a matriz de Santana, caiu completamente. Ainda bem que os que estavam naquela noite na missa já tinham saído. Parece que teve um morto, mas era um vizinho de casa. Então a igreja, então o povo disse, está vendo? Aí é o castigo de Deus. Eu não posso afirmar que é castigo de Deus, mas quero dizer que foi a conclusão, está vendo? Mandaram embora o padre e a igreja caiu. Depois foi construída uma outra, que lá no mesmo lugar, em Ribeirão. E eu participei sempre de todos estes momentos, estas decisões, estas tensões que teve naquela época, mas agora já um fato de 45 anos atrás, pode imaginar, né? Mas os mais velhos ainda se lembram. E pronto. Mas ele continua a gostar do Brasil, de vez em quando ele aparece por aqui, mas não veio mais morar aqui no Brasil. Eu fiquei e eu estou completando 50 anos já de Brasil. Depois de muitos anos, ele conseguiu, através de um ilustre carbaruense, que era Fernando Lira, que foi ministro da Justiça, ele conseguiu de novo o visto para voltar ao Brasil. Então ele, depois de 10 anos que tinha sido expulso, voltou para o Brasil, mas só como turista, não conseguia ainda ficar aqui. E de fato nem ficou mais, mas veio depois muitas vezes, inclusive no fim do ano passado ele estava aqui. Me fala um pouquinho das suas lembranças das antigas festas do dia 8 de dezembro, em frente à Catedral. A festa da Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro, sempre foi um ponto alto das celebrações da Igreja Católica. E, naturalmente, ao redor da celebração, ao redor da novena, ao redor da procissão, tinha também todos estes como se chama, jogos, o parque, era tudo ao redor da catedral. Eu sei que era um problema, às vezes, até fazer a procissão no dia 8. Mas o povo de Palmares era um povo fiel, participava com entusiasmo, participava com alegria, desta festa. E nesta procissão, eu na época
já tinha criado um hábito. Todo mundo, naquela época não havia celulares e naturalmente todas estas redes sociais. Mas todo mundo tinha o seu radinho em casa. Então eu pedia sempre, tragam o radinho para a procissão. Porque, junto com o professor Douglas Marques e a Rádio Cultura, se fazia um programa durante a procissão, um programa na emissora, no rádio, e o pessoal acompanhava, estando na procissão, cantava. Então eram todos, toda aquela multidão, era bonito ver como eles todos participavam da procissão. E assim foi feito também na festa de Corpus Christi, que era outra grande celebração. Havia a participação dos colégios, havia a participação de todas as comunidades. Então, eu lembro com saudade este período das festas de 8 de dezembro, mas também das festas juninas. Eram grandes festas onde o povo todo participava. E eu sempre tentei estar no meio do povo, por exemplo, nas festas juninas, e depois aprendi mais em Caruaru. Mas já naquela época eu participava das quadrilhas, me entrosava assim nos bairros onde tinha a palhoça. Foi muito interessante, mas a festa do dia 8 era a festa de Palmares, a verdadeira festa que atraía multidões. Me fala um pouquinho das tuas lembranças do antigo mercado público e a demolição, né, do prédio. Pois é, quando o prédio foi demolido, então começou uma pesquisa, umas opiniões do povo para saber o que fazer daquela praça. Agora todo mundo conhece como está a praça. A praça é um lugar de encontros, de muita gente que passa aí, à noite sobretudo. É um lugar agradável. Tem árvores, tem verde. E eu participei também naquela época, sobretudo participei na Câmara dos Vereadores para insistir que não fizessem nenhuma construção. Insistir para que fizesse uma praça para o povo todo e insistir também para que deixassem ao redor da praça, não no meio da praça, ao redor da praça, possibilidade de estacionamento, porque dizia naquela época, o futuro está já chegando, haverá muita necessidade de estacionamentos. E foi colocado, naturalmente muito pouco, mas foram colocadas estes estacionamentos. E muita gente conta, né, a demolição, né? Sim. Você está por aqui ainda? Ontem foi celebrado o centenário de Dom Acácio. Dom Acácio foi um grande bispo aqui na Diocese de Palmares. Aliás, ele foi o primeiro bispo desta diocese. Depois vieram outros, mas Dom Acácio é que deu o rumo à nossa diocese. Ele, depois de ter tomado posse aqui, ele foi para Roma para participar do Concílio Ecumênico Vaticano II. Nesse concílio estavam todos os bispos do mundo. Então, ele aprendeu muitas coisas dos outros bispos também. E por isso, quando voltou para cá, ele sabia como organizar a diocese, como organizar as paróquias, organizou todas as paróquias, todas as comunidades. E, enfim, Dom Acácio foi um homem de visão. Por isso eu já lembrei que Dom Acácio era amigo de Luiz Portela. Luiz Portela no campo civil, Dom Acácio no campo religioso, tinha as ideias claras, era um homem de decisão, era um homem também muito simples e muito humilde. Eu vivi 16 anos com ele, aprendi dele a viver as coisas normais da vida, como, por exemplo, lavar os pratos, brincar, jogar baralho, tudo isso Dom Acácio sabia viver com muita simplicidade e com muita dignidade.
Então eu agradeço a Deus porque aprendi dele também a ser bispo. Dom Dino, prestes a completar 82 anos, é isso? Sim. O que aprendeu com a vida? O que a vida te ensinou? Bom, eu sou de família católica, aprendi desde criança a frequentar a igreja, depois me tornei padre, bispo. Então, eu estou sentindo que quanto mais tempo está passando, eu continuo alegre por ter sido membro desta igreja. Eu aprendo cada vez mais como se deve viver, porque o Evangelho de Jesus tem uma sabedoria que a igreja, depois de 2000 anos, continua sempre explorando no sentido positivo, explorando para partilhar para com o povo. E esta partilha das verdades do Evangelho, as verdades da Palavra de Deus, a verdade nos tornará livres. E então, este Evangelho que me renova também, me ajuda a crescer também na vida cristã. Em nome da Gazeta de Palmares, em nome do povo de Palmares, eu quero lhe agradecer por tudo que o Senhor fez pela nossa cidade e pelo nosso povo. Obrigado pela simpatia, obrigado por ter topado participar do meu projeto. Quero dizer que é uma honra para mim poder estar aqui hoje, registrando um pouquinho das suas histórias. Estou muito feliz e Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe a todos.